Você vai ver na edição de hoje. Lajadense continuou na luta para chegar à primeira divisão. Ana Amélia Lemos visita a Rede Vale. Conheça um torcedor apaixonado pela Argentina. Guri de Uruguaiana arranca boas risadas da plateia em Lajeado. Isso e muito mais no Informativo Notícias desta quinta-feira, 17 de junho. Boa noite. A repórter Bruna Lovato conversou com Irã Marcon, que ministra aulas no curso sobre etiqueta empresarial promovido pela CDL. Olá, Rita. Eu converso agora com Irã Marcon, ele que está ministrando um curso sobre etiqueta empresarial promovido pela CDL de Lajeado. Irã, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência profissional. Eu sou produtor na área de visual merchandising, trabalho com consultoria de imagem e estilo ligado às empresas. Tenho experiência de cerca de 15 anos no mercado, morei durante 2 anos fora do país fazendo uma especialização em Milão e trabalho no interior do estado e também por algumas capitais do Brasil, sempre levando informação às pessoas que trabalham no varejo e de alguma forma lidam com outras pessoas. E este curso, ele termina hoje. Eu queria que tu falasse um pouco como que funciona esse curso. Bom, este curso tem uma carga horária de 9 horas, ele começou na terça-feira passada, estamos encerrando hoje as atividades e ele visa, antes de qualquer coisa, buscar aperfeiçoar, buscar promover o incremento em relação a maiores informações nas etiquetas profissionais, nas relações de trabalho e, antes de tudo, na forma como os profissionais devem se direcionar para terem uma imagem de credibilidade, para poderem passar uma imagem de ética, para poderem realmente se apresentar bem ao mercado de trabalho. E eu gostaria que tu desse assim, umas dicas básicas assim, para os nossos telespectadores sobre etiqueta empresarial. Bom, primeiramente, o que é muito importante, as pessoas sinceramente julgam o livro pela capa. Então, antes de tudo, é interessante que a pessoa tenha uma boa aparência. Isso não está diretamente ligado à beleza ou à juventude, mas que tenha uma boa aparência no sentido de passar uma imagem de credibilidade, uma imagem de confiabilidade e, inclusive, de ser um profissional bem-sucedido nesse aspecto. Segundo ponto importante é a própria questão da comunicação. Muitas pessoas não ingressam no mercado de trabalho, não obtêm tanto sucesso nas suas atividades, justamente por dificuldades de comunicação. A gente sempre recomenda que as pessoas se informem, se atualizem, leiam muito, porque isso, além de ampliar o vocabulário, vai tornar essa pessoa mais interessante aos olhos de quem vê. E um terceiro ponto que eu consideraria muito importante é também a questão da própria relação entre as pessoas, é o autoconhecimento, é a questão de conhecer a própria personalidade para poder conhecer as outras pessoas consequentemente. Então o autoconhecimento, a autorreflexão se torna uma ajuda nesse sentido. Também trata nesse curso sobre os vários tipos de relacionamento, como é que tem que ser a relação das pessoas. Eu queria que tu colocasse um pouco como é que tu trata sobre os relacionamentos nesse teu curso. Nós tratamos através de diversas dinâmicas de grupo, a gente faz muito trabalho de grupo, né? Justamente objetivando a importância do espírito de equipe, a importância do ser colaborativo nas relações de trabalho, do ser participativo, do preocupar-se com a imagem do outro e, mais do que nunca, de ter justamente esse posicionamento e essa importância de colocar-se no lugar do outro. E isso é muito importante. Muito obrigada, Irã. E eu fico por aqui. É contigo aí nos estúdios, Rita. Obrigada, Bruna. E hoje pela manhã, a repórter Mariana Simeonato foi saber mais informações sobre o duelo de ontem entre São Paulo e Lajadense e os preparativos para o próximo jogo, que será neste sábado. Ela conversou com o radialista Jaci Preto e com o diretor de futebol do Alviazul, Everton Giovanella, que estiveram em Rio Grande. Qual a tua opinião em relação ao desempenho do Lajadense no jogo de ontem? Eu acho que o Lajadense jogou de acordo com as condições do gramado. Teve muitas dificuldades, é bem verdade, mas o campo não permitia que se pudesse fazer um jogo diferente. Usou muito mais a força do que propriamente a habilidade. É bem verdade que o gramado atrapalhou as duas equipes. Mas eu acho que o maior prejudicado nesse caso foi o Lajadense, que tem do meio para frente jogadores com mais habilidade. E o desempenho do Lajadense no campeonato todo? O desempenho do Lajadense, até certo ponto, ele surpreende, porque o Lajadense teve um retorno com a chegada do Nilson como presidente, do Everton como diretor de futebol, e aí ele teve que montar uma estrutura totalmente diferente, não tinha nenhum jogador à disposição,
E eu acho que a continuidade do trabalho que começou no ano passado, mantendo praticamente todos os jogadores, a comissão técnica, e aí com 2 ou 3 reforços nesse ano, é o grande mérito da direção do Lajadense. Continuidade. Sem continuidade, o futebol ele passa a ser de resultados de paraquedistas, e isso às vezes funciona. O Lajadense felizmente conseguiu, na continuidade, praticamente chegar perto, e eu acho que vai alcançar o objetivo. Então, tu como conhecedor do esporte já há tantos anos, acredita que o Lajadense pode subir para a primeira divisão? Eu te diria que eu tenho a certeza disso. E essa certeza ela está embasada de que o Cavalo teve encilhado só nessa competição em 3 oportunidades. 2 já passaram. Mas ontem, em relação ao empate, eu acho que foi um resultado extremamente positivo. E jogar contra o Cruzeiro, que já está garantido, não vai ser tão complicado, mesmo com a motivação que possa vir das outras 2 equipes. Porque o Lajadense joga em casa e aí sim ele tem que ter toda a responsabilidade e o comprometimento de fazer a diferença. Tendo em conta o estado do gramado e as condições, né, eu acho que foi um desempenho muito bom. A gente conseguiu um ponto muito importante, podíamos até ter conseguido os 3, mas conseguimos um ponto muito importante. O time de São Paulo pressionou bastante, tentou jogar com a questão campo, né? Alçaram muitas bolas para a área, houve sempre muito jogo nas áreas, né? E principalmente na nossa, que foi o que eles mais tentaram, né? No jogo direto, tentando fazer com que a bola ficasse ali perto do gol. E a gente aguentou bem, aguentamos a pressão da torcida também. E a equipe está de parabéns, agora tem que fazer o dever de casa. E o que aconteceu depois do jogo com a torcida adversária? A gente sabe que eles invadiram o vestiário, houve uma discussão. O que aconteceu exatamente? Não, já começou antes do jogo, né? Eles não deixaram nós entrar no estádio. A gente acabou entrando no estádio, o jogo era às 3, acabamos entrando 2h15. Nos deixaram fora do estádio, trancados, fora. E a gente não sabia porquê, e depois fomos saber que, segundo eles, nós que pedimos para jogar às 3 da tarde. Mas que poder tem o Lajadense para mandar no campo do mandante? Isso não existe, né? E no final do jogo tentaram invadir o nosso vestiário, quebraram a porta do vestiário, a gente teve que pedir proteção da polícia, que por sinal teve uma atuação excelente, a polícia de Rio Grande, a gente tem que só agradecer, nos protegeram realmente. E se não fosse eles, não sei o que teria acontecido, porque era um estado de ânimo tão desequilibrado que a gente ficou nós estávamos ali à mercê, e se não fosse a atuação deles, a coisa poderia ter sido mais complicada. E para o jogo de sábado, vocês esperam casa cheia? Casa cheia, porque é o jogo da nossa vida, né? É o último, não tem mais nenhum depois desse, não tem mais volta atrás. A gente precisa ganhar, a princípio precisa ganhar, né? Para não depender de nada. Então a gente precisa da nossa torcida e precisa que eles deem esse último grito aí por nós, e a gente, com certeza, nossos atletas vão colocar todo o amor que eles têm e a dedicação que eles estão tendo para conseguir a vitória. E o Lajadense continua na briga pelo acesso à elite do futebol gaúcho. O próximo jogo será neste sábado, às 8h30 da noite, aqui no Estádio Florestal. Os ingressos custarão R$ 15,00 inferior, R$ 20,00 superior, as cadeiras R$ 25,00. E os pontos de venda serão STR Supermercados, Dúlios da Júlio de Castilhos, Posto do Arco, Posto Jovanela, Sertel do Unishopping, DMF Calçados e Que Gostoso Lanches. Eu passo para você nos estúdios, Rita. Obrigada, Mariana.